Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de História do Brasil, conhecimento específico dessa matéria para concurso público. Meu nome é Jonatas e hoje eu trago aqui para vocês no YouTube o curso completo dessa matéria. Lembrando a vocês que o e-book desse curso vai estar na descrição do vídeo. Eu vou trazer esse curso gratuitamente aqui, as videoaulas, mas eu procurei uma plataforma que fosse segura, então eu vou colocar na plataforma Hotmart o e-book, bem baratinho. Se você quiser, é só você estar clicando na descrição do vídeo, você vai poder adquirir o material digital, vai poder imprimir, vai poder ter ele no seu smartphone, no tablet, computador e por aí vai. Bom pessoal, para iniciar o nosso estudo dessa primeira videoaula, a gente precisa começar entendendo que o Brasil ele não surge do nada, mas ele é o resultado de um processo histórico. Então nessa primeira videoaula eu vou fazer um resumo para vocês de 6.000 anos de história humana em poucos minutos. Beleza? Então eu vou passar aqui o slide, né? Vou começar a trabalhar com vocês o slide, vou diminuir aqui a minha tela. E olha só, quando a gente fala da história humana, ela é dividida, né? Deixa eu acionar o lápis aqui. Ela é dividida em 4 momentos, em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Quando nós analisamos os registros arqueológicos de civilizações culturais, os registros mais antigos datam de 4.000 anos antes de Cristo. Então é por isso que a gente conta a partir de 4.000 anos antes de Cristo, porque os registros mais antigos de civilizações, de culturas humanas, são datados a partir desse momento. E o que precede, né, tentar colocar aqui para vocês, ó, o que precede esse momento é chamado de pré-história, beleza? Então nós temos pré-história e aí a gente segue Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, tá? Bom pessoal, vou começar a falar um pouco aqui resumidamente sobre a Antiguidade. Ela é dividida em 2 momentos, Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Quando a gente fala aqui primeiramente da Antiguidade Oriental, a gente percebe pela arqueologia que a humanidade ela surge na Mesopotâmia, a região ali entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios eles nascem nas montanhas da Armênia e vão desaguar lá no Golfo Pérsico, né, passando ali pelo atual Iraque. Então a humanidade ela surge na Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia é considerado o berço da civilização humana, da onde surgem os primeiros povos, o que até coaduna com a perspectiva bíblica. Né? Um outro reino que se destaca, né? uma outra questão que se destaca é o reino egípcio, né? O Império Egípcio. Ele vai surgir também com grande força ali nos primórdios da humanidade, né? Se não me falha a memória, o fundador do Egito foi Misraim. Então nós vamos ter ali todo um desenvolvimento cultural, a gente vê nas pirâmides, a gente vê nos deuses egípcios que vão ser cultuados ali. Né? Então esse reino foi um reino muito importante e muitos estudiosos ainda ficam intrigados nos dias atuais com essa civilização. Um outro momento que se destaca, né, na Antiguidade Oriental é o surgimento dos hebreus. Os hebreus vão surgir ali através do patriarca Abraão. Ele vai ter os seus filhos, vai ter Isaac, vai ter Ismael. Esses filhos vão gerar outros filhos que vão virar tribos, povos e nações até hoje. Algumas delas habitam ali, né, no Oriente Médio. Depois disso, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, um outro destaque para a Fenícia. Né, o Império Fenício foi um reino muito importante, eles eram muito hábeis na arte da navegação. Nós vamos ter Babilônia, eu nem coloquei nesse slide, mas nós vamos ter a Babilônia, que é considerado o primeiro reino de proporção mundial. Né, vai ter o seu apogeu, o seu ápice ali com Nabucodonosor, que vai praticamente mandar no mundo conhecido daquela época. Depois do Império Babilônico, nós vamos ter o Império Persa, que vai se unir ali com a Média, né? Então vai formar o Império Medo-Persa. A gente vai ter alguns reis proeminentes, como Artaxerxes, como Dario, como Ciro, né? E em determinado momento, na verdade, esse Império Persa ou Medo-Persa, ele fecha, na verdade, esse ciclo da Antiguidade Oriental. E quando a gente sai do Império Medo-Persa, a gente entra na Antiguidade Clássica, onde vamos ter a ascensão do Império Grego de Alexandre o Grande. Né? O ápice do Império Grego vai ser com Alexandre o Grande. Tiveram outros reis, logicamente, que o antecederam. Mas Alexandre o Grande vai se tornar extremamente poderoso, vitorioso, vai dominar todo mundo conhecido daquela época. E ele morre muito cedo, com 32, 33 anos,
e o seu reino vai ser dividido entre os seus 4 generais. E a partir do enfraquecimento do Império Grego, vai surgir o Império Romano, né? Então Roma fecha aí esse ciclo da Antiguidade Clássica. Então, pessoal, nessa primeira divisão da Antiguidade, né, que a gente pode ver aqui no slide, né, a Antiguidade, ela vai de 4.000 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Nesse momento, em 476, vai ocorrer um grande evento, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano tem a sua capital em Roma, na Itália. Só que ali por volta do ano 300 e poucos, né, no século 3 aproximadamente, Roma vai começar a se enfraquecer muito, vai se endividar muito, vai ter uma queda na arrecadação. Roma, na Itália, vai começar a ser muito ameaçada pelos bárbaros, e um dos imperadores vai decidir dividir o Império Romano, vai formar uma tetrarquia, vai estabelecer ali 4 governadores, mas essa tetrarquia também não vai dar certo. Aí depois Teodósio vai dividir o Império definitivamente, ele vai colocar um dos seus filhos para governar a partir de Roma e o outro filho para governar a partir de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Então a gente vai ter essa divisão do Império Romano, né? E assim, Roma vai se enfraquecer cada vez mais, enquanto que Constantinopla, na atual Turquia, vai se fortalecer muito e vai se tornar a nova capital, né, do Império. E esse Império vai se chamar o Império Bizantino, né, ali no Oriente, em Istambul, na atual Turquia. Então aí nesse período que a gente chega então em 476 depois de Cristo, a gente entra na Idade Média, né, que vai de 476 até 1453 depois de Cristo. Observe que vai ser praticamente 1000 anos aí de hegemonia do Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. E com isso, nesse período da Idade Média, né, a gente vai ter o advento do islamismo, do Império Bizantino, a gente vai ter o feudalismo, as cruzadas, né, as invasões bárbaras. A palavra bárbara se refere a todos aqueles povos que estão fora do Império Romano, fora do Império Bizantino. Fechando esse ciclo aqui em 1453, de aproximadamente, né, Idade Média, 1000 anos. Nós vamos ter a Baixa Idade Média, Alta Idade Média. Mas em 1453, que Constantinopla ela vai ser tomada pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos vão invadir Constantinopla e aí a gente entra na chamada Idade Moderna. E só para vocês entenderem esse contexto, né? Eu separei um slide. Peraí, deixa eu só colocar aqui para o lado. Beleza, acionar aqui o lápis. Dá uma olhada nesse mapa, né? Vocês conhecem, é o mapa Mundi. Então Constantinopla, vou marcar aqui, ó, vai estar bem aqui. Deixa eu só acionar o lápis de novo. Constantinopla vai estar aqui, ó, na Turquia. Aqui nós temos a Turquia. E então a gente vê que o Império Romano ele sai daqui da Itália e ele vem para cá, né? E vai ser dividido. Então Roma vai cair cada vez mais, vai enfraquecer, e Constantinopla vai ter a sua hegemonia nesse império que vai durar aproximadamente 1000 anos. Talvez seja o império mais longevo da história humana. Então, a gente tem Constantinopla ali no ano de 1453 sendo tomada pelos turcos otomanos. Então, muitas especiarias, né, que vinham do Oriente chegavam em Constantinopla e eram revendidos para a Europa. Nós temos ali alguns entrepostos comerciais, por exemplo, da Itália, né, Gênova, Veneza. Mas quando os turcos otomanos eles tomam Constantinopla, eles impedem o comércio em Constantinopla e em toda aquela região circunvizinha ali do Mediterrâneo, né, do Mar Mediterrâneo está bem aqui. E nesse momento nós olhamos, por exemplo, para Portugal aqui, né, Espanha, na Península Ibérica, porque Portugal e Espanha eram as nações mais avançadas na arte da navegação. Então, Portugal e Espanha sempre tiveram colônias de judeus, e os judeus sempre prezaram muito pelo conhecimento, né, pela tecnologia, né, sempre buscaram muito entendimento das coisas.
Tanto que hoje, apesar deles viverem no deserto, eles exportam comida, né? Então, os judeus sempre, em todos os países que eles viveram, né, eles procuraram promover o crescimento do local. E Portugal e Espanha vai se desenvolver muito, né? E é por isso que Portugal e Espanha, pelo fato de terem judeus, vão ser as nações mais avançadas na arte da navegação. Então, por exemplo, analisando aqui, ó, a Espanha e Portugal, né? Nós vamos ter Espanha, nós vamos ter Portugal. O Papa, próximo ali aos anos 1490 aproximadamente, o Papa vai determinar uma inquisição na Europa contra os judeus. Vai haver uma perseguição e o Papa vai ordenar que os judeus sejam expulsos de Portugal e Espanha, da Península Ibérica. Então, lá na Espanha, as colônias judias, né, as colônias dos judeus, vão falar, por exemplo, para Cristóvão Colombo: acha uma nova terra para gente escapar dessa perseguição. Então, eles vão ser, assim, os principais financiadores das viagens de Cristóvão Colombo. E aí, em 1492, Cristóvão Colombo sai da Espanha e descobre a América. Na verdade, ele vai pisar aqui, ó, nessas ilhas da América Central, em 1492. Né? Cristóvão Colombo nunca pisou, por exemplo, na parte contínua do território. Ele ficou mais limitado justamente aqui na região de Cuba, Jamaica, Haiti, essa região aqui das Antilhas. Beleza? Então, a Espanha vai descobrir a América em 1492. Beleza. No que diz respeito a Portugal, né, que também está aqui do lado, Portugal ainda era mais avançada na arte da navegação do que a própria Espanha. E Portugal quer chegar aqui, ó, em Calicut, na Índia, para adquirir os produtos, as especiarias. Só que o grande problema era passar aqui, ó, ao sul do continente africano. Aqui nós temos o encontro das massas líquidas do Oceano Atlântico, né, e do Oceano Índico. E aqui forma o famoso Cabo das Tormentas nessa região. Então, navio de madeira, navios movidos a vela, não tinha motor, dependendo muito das condições climáticas para uma navegação segura. Chegava aqui, os caras encontravam uma região praticamente intransponível. Até que, em 1488, Bartolomeu Dias vai, enfim, conseguir sair de Portugal, vai descer e ele vai conseguir atravessar o Cabo das Tormentas. Ele estava indo em direção a Calicut, na Índia, mas assim que ele descobre a rota segura de navegação pela África do Sul, o que ele faz? Ele volta e avisa o rei: olha, eu consegui atravessar o Cabo das Tormentas, que vai se chamar Cabo da Boa Esperança, tá? Vai ter essa mudança de nome, tá? E aí depois nós vamos ter Vasco da Gama, que sai, se não me falha a memória, em 1498, né? 1498, e vai, enfim, né? 1498, e enfim Vasco da Gama vai sair de Portugal e vai chegar a Calicut, na Índia. Então, observe que, pelo fato de Constantinopla ter sido tomada pelos turcos otomanos e ter sido proibido o comércio, levou os portugueses a quererem chegar em Calicut. E para isso eles contornaram o continente africano. E numa dessas viagens, no dia 22 de abril de 1500, a esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral, segundo a historiografia oficial, acidentalmente se afastou demais do continente africano e descobriu aqui o Brasil e seguiu logo em seguida rumo a Calicut, na Índia. Então você vê, né, o que levou, esse processo que levou ao descobrimento do Brasil. Beleza? Então deixa eu só voltar aqui o slide anterior. Então a gente tem em 1453 a tomada de Constantinopla, bloqueio do comércio no Mediterrâneo. Portugal e Espanha vão buscar Espanha vai buscar, né, novas terras para os judeus. Portugal vai procurar chegar em Calicut, na Índia, para fazer comércio com as especiarias. E nesse período a gente entra então na Idade Moderna. A gente vai ter descoberta aqui, até tem esse resumo aqui em cima, né?
a descoberta da América, né? Depois Américo Vespucci, que enfim vai tocar ali em solo nas terras contínuas, vai dar nome ao continente. A gente vai ter a reforma protestante nesse período, a independência dos Estados Unidos, vai ocorrer ali o início do iluminismo, a Revolução Industrial. E aí, em 1789, a gente entra na Idade Contemporânea. E aí, na Idade Contemporânea, a gente vai ter aí alguns eventos que se destacam, como a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, a desfragmentação da América Espanhola, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Aí a gente vai estudar a atualidade. Bom, pessoal, fiz um resumo aqui, tentei ser o mais breve possível para fazer um resumo para vocês de 6.000 anos de história humana. Isso porque eu estou gravando esse vídeo em 2021, no ano de 2021 depois de Cristo, segundo o nosso calendário. E aí a gente sabe que Cristo marca o ano zero, então se eu somar os 2.000 anos depois de Cristo, mais os 4.000 anos antes de Cristo, a gente chega aí a 6.000 anos de história humana. Beleza, pessoal? Então, a gente continua aí o nosso estudo, o nosso curso completo de História do Brasil. Lembrando a vocês que quem quiser, o e-book vai estar na descrição do vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.